Bom, pessoal, vamos voltar aqui, começando agora o nosso módulo 3. Lembrando que nós já vimos todo o processo de glicólise, ciclo de Cori, ciclo de Krebs, né? Os processos de anaplerose. O que é anaplerose? Anaplerose é justamente quando aquela mobilização, né, de aminoácidos entra pela via glicolítica para poder formar glicose, a gliconeogênese, ok? Algo que não é muito interessante de acontecer. Nesse módulo, nós vamos começar a abordar o metabolismo das gorduras, o metabolismo dos lipídios, né? Lembrando, vamos dar uma passada aqui rápida, que os lipídios, eles sofrem todo o processo de digestão. Quando a gente fala lipídio, é muito complexo. Ácido graxo, cadeia curta, ácido TCM, triglicérides, cadeia média, ômega 3, ômega 6, ômega 9. Quais são os lipídios que eu vou focar aqui? Os triglicérides. Por que os triglicérides? Porque mais de 90%, 95%, 98% da gordura que a gente come, ela vem na forma de triglicérides. E o que é o triglicérides? O triglicérides, na verdade, ele é uma gordura composta, né? O triglicérides, ele é composto na sua estrutura para eu formar o triglicérides, ou também o TAG, triacilglicerol, podemos falar das duas maneiras, ok? Nós temos a junção de 3 moléculas de ácidos graxos, que são gorduras, mais uma molécula de glicerol. Então, é aquele famoso desenho, um glicerol acompanhado de 3 ácido graxo. Pode ser ácido graxo saturado, insaturado, poliinsaturado, seja o que for, ok? Mas, de toda maneira, é interessante a gente saber que esse triglicérides é o que compõe, na sua maioria, a nossa alimentação. Certo? Quando você pega esses óleos que todo mundo usa, a maior parte disso aí vem na fórmula de triglicérides. Triglicérides é uma molécula composta. Ela é composta por ácido graxo e glicerol. Portanto, não tem grande facilidade de atravessar, né, a nossa barreira do enterócito. Para que o triglicérides ele seja digerido, existe o processo das lipases, né? Que nós temos principalmente o pâncreas, que vai fazer justamente o quê? A lipase, ela faz a quebra dessa molécula em 3 ácidos graxos e um glicerol. Quando você tem aqui no enterócito, né? Os 3 ácidos graxos mais o glicerol, então você vai ter, vamos pegar aqui o ácido graxo, porque o glicerol, no caso, ele é um carboidrato. Quando você pega glicerol, ele é um componente, né, da glicerina. Ele, na verdade, ele é um carboidrato. Então, pera lá, para eu formar triglicérides, o triglicérides, ele é, então, a junção de uma molécula de glicerol, que é um carboidrato com 3 de gordura? Sim. O triglicérides, que é a principal gordura que vem aí dos nossos alimentos, ele é uma formação de carboidrato com ácido graxo. Muitas vezes você nota que quando uma pessoa tem o triglicérides alto, ela tem que começar a restringir também carboidrato, não é só gordura. Porque o excesso de carboidrato, a união do carboidrato com os ácidos graxos, né, pode ajudar na formação desse triglicérides aí. Enfim, ácido graxo precisa, então, ser transportado aqui para dentro. É lógico que o ácido graxo, ele precisa das suas moléculas transportadoras. Por isso que na hora da absorção, quando ele vai sofrer esse processo de absorção, só fazendo uma volta aqui, ó, não podemos esquecer também da função da bile, que emulsifica essa gordura, né? Bile que foi produzida lá no fígado, que tem o papel de aumentar a biodisponibilidade dessa gordura para que ela seja quebrada pelas lipases, ok? Enfim, quando eu quebro essas gorduras, nós temos então os ácidos graxos e o glicerol. Como que esse ácido graxo vai ser absorvido para dentro do enterócito? Olha novamente aqui, ó, aquela nossa célula de enterócito, com as vilosidades, com a membrana basolateral. Existem 2 processos que são trabalhados pela ciência, que é o processo flip-flop. É um processo mecânico onde as gorduras dos ácidos graxos se fundem com os fosfolípides da membrana, fazendo com que esse ácido graxo seja, então, o quê? Internalizado.
E existe também proteínas transportadoras de ácido gráfico, as FAT, né, transporte proteico, né, FATP, FAT de gordura, ácido gráfico transportador proteico. Então, o nosso organismo, ele tem, então, essa habilidade em fazer esse transporte. Então, isso não é uma coisa tão complicada assim. A questão é que quando esses ácidos gráficos, né, novamente são reesterificados aqui dentro, o que é reesterificado? Reesterificado é porque quando você absorve, sempre quando você absorve o ácido gráfico e o glicerol, aqui nós vamos ter o glicerol, o que acontece? Eles se juntam novamente e volta a ser quem? E volta a ser o triglicérido, volta a ser o quê? O TAG, ok? É necessário, você fala assim, poxa professor, mas quebrou só para poder atravessar? Quebrou só para poder atravessar. Como a molécula era uma molécula muito grande, teve que fazer essa quebra, e essa quebra só para poder fazer a absorção. Lá dentro nós temos novamente o quê? Uma reesterificação. Tudo que você ouve falar que está reesterificando é porque está conjugando novamente. Resultado. Aqui nós temos, então, uma proteína que é produzida nesse enterócito chamado quilomicron. Qual é a função do quilomicron? A função do quilomicron é se ligar a esse TAG, se ligar a esse triglicérides, não é verdade? E enviar isso aqui através de via linfática para depois entrar na corrente sanguínea. E aí nós temos o quê? Quilomicron, né? A gente consegue ter agora o quilomicron no sangue, após ter seguido a via linfática. Nem toda gordura tem esse metabolismo linfático. No módulo nosso de ômega 3, ômega 9, nós vamos ver que há uma certa diferença nesse processo, mas isso vai ser um módulo mais para frente. Aqui a nossa preocupação é pegar essa gordura, colocá-la no sangue para aprender como que isso aqui, né? Como é que essa gordura vai ser metabolizada. A grande questão é a seguinte, quilomicron, após estar no sangue, ele vai distribuir essa gordura para os tecidos. A função do quilomicron é justamente o quê? Distribuir esse triglicérido para todos os tecidos que vão usar esse triglicérido como fonte de energia, enfim. O que acontece com esse quilomicron após distribuir essa gordura? Esse quilomicron, ele volta para o fígado, óbvio que quando ele volta para o fígado, ele já volta com menos gordura, porque parte dessa gordura já foi distribuída para os tecidos, né? Para alguns tecidos. Então, esse quilomicron, ele passa a chamar quilomicron o quê? Remanescente. Então, quem é o quilomicron remanescente? É aquele quilomicron que já está de novo no fígado, que já voltou para o fígado. Lembra que quilomicron é uma lipoproteína do enterócito, né? Ela é produzida aqui. Porém, ela sai na corrente sanguínea, distribuindo gordura para os tecidos. Quando ela volta para o fígado, ela é chamada de quilomicron remanescente, no qual ela tem menos triglicéridos, né? E agora, o que pode acontecer com esse quilomicron? Aquele processo da partição. Ele pode ser, no fígado, oxidado? Pode. Lembra que eu estou no fígado. Ele pode ser estocado? Pode. Mas ele também pode ser transportado, que é o que interessa para a gente aqui. Porém, quando esse quilomicron remanescente vai ser transportado, ele sai na fórmula de uma outra lipoproteína, agora de produção hepática, que é quem? A VLDL. Essa VLDL é uma lipoproteína hepática que vai também transportar TAG, que vai também transportar o quê? Triglicéridos. Mas de onde vem esse triglicéridos? É lógico que também faz parte da nossa alimentação. Se você tem um consumo de TAG muito alto, você vai ter uma VLDL com uma grande quantidade disso. Essa VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade, ela é constituída